bem-vindos ao nosso primeiro podcast Você Pode com a Morini. Eu sou a Thaís. E eu sou a Bruna. E a gente veio hoje trazer muito mais do que a marca Morini, né? Que vem trazendo bem-estar, autocuidado, praticidade, mas também para tratar de dores e sombras no dia a dia e na vida da mulher, né? A gente se identifica muito com esses assuntos, então a gente está trazendo esse bate-papo para vocês também, né? E a gente trouxe uma convidada super especial, terapeuta integrativa, Eliandra Cal. Oi, gente. Estou muito feliz. Primeiro de tudo, gostaria de agradecer o convite de vocês, confiarem no meu trabalho. E mais do que isso também, não só no meu trabalho, mas confiar em mim como mulher, para estar aqui para a gente bater esse papo, que seja um bate-papo aí de muito crescimento, que possa trazer alguns questionamentos e algumas respostas também para quem estiver nos assistindo. E é isso. Agora, então, conversar sobre o nosso tema desse podcast. O nosso tema de hoje vai ser sobre a autocobrança da mulher e as dificuldades do dia a dia, né? A gente até deixou uma caixinha há pouco tempo atrás, algumas pessoas foram mandando aí as dificuldades, as cobranças que se fazem, né? E a gente veio falar um pouquinho sobre. Isso mesmo. Eu acho assim, de todos os comentários e situações que trouxeram, né, aquelas caixinhas de perguntas e sugestões, um ponto assim que foi bem gritante foi a necessidade da mulher de dar conta de tudo, né? E que a gente sabe que a gente nunca vai dar conta de tudo, né? Então eu gostaria que falasse um pouquinho sobre isso. O dar conta de tudo e o tempo todo. Exatamente. Então, a produtividade, né? A gente sentir necessidade de estar se produzindo o tempo inteiro. Para falar desse tema, eu gostaria de puxar um pouquinho mais para trás. Não só nos dias de hoje, mas como era antigamente também, como era o nosso sistema. A gente tinha uma vida muito mais desacelerada em certos pontos. Então hoje com as redes sociais a gente está conectado o tempo todo. E antigamente a gente não tinha isso, mas não significa que a gente não tinha também uma produtividade. Você tinha que ser esposa, você tinha que ser mãe, né? Em algumas épocas as mulheres não tinham possibilidade de trabalhar, de exercer, mas ainda assim era possível que elas ajudassem, por exemplo, se o marido ou o pai fossem para o mercado, por exemplo, elas ajudavam na colheita, elas às vezes não estavam na frente ali, né, do trabalho, mas elas estavam ali no suporte. Exatamente, ali no... retaguarda, né? Exatamente. Qualquer coisa. Isso, na coxia, né, que a gente brinca com isso no teatro, que estava ali, os homens apareciam, faziam tudo acontecer, mas quem estava sustentando tudo isso eram as mulheres também. E elas tinham que dar conta de tudo, e elas tinham que dar conta sorrindo. E eu estava esses dias fazendo uma das minhas aulas, e muitos estudos mostram que dentro das mulheres, isso é geral, mas não significa que é para todas, né? Mas é um estudo aí geral, que diz que as mulheres têm mais dentro delas irritação e raiva. E não é por causa da TPM, não. É por conta delas terem que dar conta o tempo todo de tudo. E os homens sentem mais medo, exatamente por eles não poderem ser medos, por conta da coisa do seu macho. Eu não posso demonstrar medo nessa situação, eu tenho que saber lidar com ela o tempo todo. Então, voltando para essa ideia de a gente dar conta o tempo todo, ela vem de muito tempo. Né? As nossas ancestrais, elas tiveram que dar conta de vários outros assuntos. Hoje isso modificou muito, a nossa rotina é diferente, né? Mas a demanda pode ser que a gente esteja dizendo que é a mesma, né? E eu acredito que hoje ficou ainda mais latente, porque a gente abre as redes sociais e a gente vê uma mulher que acorda às 5 horas da manhã, ela vai na academia, ela cuida dos filhos, ela trabalha, ela é bem sucedida. Tudo com perfeição, né? É tudo com a perfeição. E ninguém está mostrando o backstage, ninguém está mostrando como é o por trás disso. Né? Ela não mostra as noites de choro, ela não mostra as birras que a criança faz, né, que é super normal, às vezes dependendo da idade da criança. Ela não mostra, por exemplo, que teve um dia que ela não conseguiu ir na academia porque ela estava com alguma dor e não conseguiu ir. Enfim, não se mostra isso nas redes sociais. Então, mostra uma vida que é perfeita, que parece... Né, antigamente se via a perfeição nos comerciais. As mulheres tinham essa ideia de querer ser aquela mulher com a cintura fina, né, com o cabelinho pronto, com aquela tiarinha, sempre sorrindo e sempre fazendo a comida para na hora que o marido chegar a casa esteja perfeita. As crianças alimentadas, as crianças já foram para a escola, já está tudo certo e ela lá esperando ele com um lindo sorriso para perguntar como foi seu dia.
e a gente tem que se perguntar isso como mulheres, como está sendo o nosso dia, como está sendo a nossa rotina, para que a gente possa, então, de uma certa maneira, sustentar a nossa rotina. E rotina, as pessoas acreditam que rotina é não ter liberdade. E para mim, rotina é o oposto. Que quanto mais você consegue se dar bem com a sua rotina, na sua forma de lidar, mais você consegue, então, ter liberdade. Né? Isso não significa que quando as pessoas ouvem falando isso, significa que eu tenho que ter uma vida regrada o tempo todo, eu não posso fazer uma dieta, eu não posso comer um docinho, eu não posso... Na verdade, você pode tudo que você quiser. A liberdade de escolha nossa, ela está muito antes dessa questão da produtividade, né? E de te colocar também uma margem aí de rotina na nossa vida. E eu sei que esse peso recai muito sobre elas, não só pelas redes sociais, mas pelas questões familiares, culturais também, né? Sociais, enfim. E esse peso que cai sobre elas de ter um corpo bonito, maravilhoso, veio pra se sentir bem consigo mesma, ela acredita que precisa desse corpo. Precisa ser uma boa mãe, precisa ser uma boa filha, precisa ser independente. Ser independente. Hoje também se cria muito essa ideia, né? A conta nunca vai fechar. Nunca vai fechar. Não conseguimos dar conta de tudo. Então, a primeira coisa que eu diria pra nós, e isso eu tenho que reforçar sempre em mim, e não é porque eu sou terapeuta que eu sei todas as respostas também, eu tô sempre reforçando isso dentro de mim, e queria também trazer isso pra quem estiver nos assistindo, é que primeiro de tudo a gente precisa reconhecer a nossa humanidade. E reconhecer a nossa humanidade significa reconhecer as nossas falhas, né, onde nós temos as nossas limitações, mas também reconhecer que nós somos preparados para lidar energeticamente, nosso corpo é preparado sim para lidar com a produtividade. Mas nós esquecemos que produtividade só é realmente uma produtividade com qualidade se tiver descanso, se a gente estiver cada vez mais próxima de nós, se nós tivermos muita clareza sobre os nossos propósitos. Né? Quantas mulheres aí não seguiram o fluxo de serem mães, mas elas nem sentiam que queriam isso. Ou que elas acreditavam que elas tinham que ser empreendedoras, mas elas não queriam, elas queriam ser dona de casa. Sim. Né? E aí, por pressão, né? Por pressão. Por querer não estar pode sempre ser dona de casa, ou não pode ser empreendedora, né? Nunca tá bom para todo mundo, né? A gente nunca consegue agradar todo mundo. E a maioria das vezes também a gente acaba entrando muito naquele fluxo de vou seguindo o que dá para ser feito, né? E aí a gente e aí acaba perde se esse frustrando, autoconhecimento, de saber o que realmente quer. Quando se vê, tá lá naquela vida que às vezes nem é satisfatória para você, Sim. mas você tá dando satisfação para todo mundo que está em volta de você. E aí que entra o que a gente chama de sabotagem e procrastinação. Porque você não vai querer realizar alguma coisa que no fundo não faz sentido para você. Né? Então, quanto mais você tem a clareza sobre o que você quer exercer na sua vida, em todas as áreas, né? Isso não significa que nós vamos ter 100% do tempo toda essa clareza, mas que a gente pode voltar, às vezes, dar uma respirada e falar, mas isso faz sentido realmente para mim? Né? E coisas simples mesmo do dia a dia, como, por exemplo, o horário que eu vou para academia. O horário que eu estou fazendo aquela dieta. Então, assim, coisas simples e das mais complexas também. O que eu quero proporcionar no meu trabalho para outras pessoas, como eu quero me ver daqui 5 anos. Então, o meu propósito de vida. Então, ter essa clareza. E a gente vai vivendo meio às cegas, pegando muitas vezes as referências, inclusive do como foi com a nossa mãe, do como foi com a nossa irmã, de como, foi assim a minha família inteira, agora vai chegar eu aqui e vou querer mudar a parada toda. E essa questão familiar, que a gente traz muita coisa, né? Influencia também nessa cobrança que a gente tem. Com certeza. Assim, eu falo que assim, desde o momento da concepção já está influenciando. Mas, como eu sempre digo, assim, quem já me ouviu falando sabe que eu vou repetir isso várias vezes. Isso não é pra gente culpar os nossos pais, nem os nossos ancestrais. Né? Mas é pra gente ter uma clareza de que por muito tempo foi reforçado um padrão na família, foi reforçado um comportamento e a gente interpretou aquele comportamento segundo o que a gente tinha de habilidades e consciência naquela época. Então, um ser humano com 3 anos de vida tem um tipo de consciência. Agora, com 30, já tem um outro tipo de consciência. Né? Então, se você ainda é aquela criança com 3 anos querendo sanar as dificuldades dos pais, querendo sanar as críticas dos pais, aos desejos que eles tinham por você, eu acho que já é hora de você repensar. É hora de você sentar e falar, tá ok, mas isso não tá me desgastando muito, porque parece que quanto mais eu faço, mais descontente eu tô e nunca é suficiente pro outro. Então, é que até a gente perceber tudo isso que está acontecendo, às vezes leva um tempo, né, pra gente se situar e perceber, poxa, peraí, eu tô mais tentando agradar o próximo, tentando suprir alguma necessidade lá, até na minha infância, que seja, do que realmente
as eu próprias, quero, né? do Exatamente. que eu gosto, daquilo que eu tô procurando pra mim. Por isso que eu acho que esse podcast e tantas outras formas aí que a gente tem de expressar isso, a gente conversar mesmo sobre esse assunto, né? Tirando esses tabus, tirando essas ideias que foram criadas, mais é possível que a gente abra espaço e caminho para que as mulheres possam se sentir bem em serem o que elas são. E Né? fazer as escolhas que elas realmente querem, né? Exatamente. Independente da escolha, eu acho que isso é muito válido também, a gente reforçar, independente da escolha. Se você quer ser dona de casa e você está feliz, eu acho que é isso que você tem que praticar. Você quer ter uma família, se dedicar como mãe, é isso que você tem que fazer. Se você está se sentindo confortável, bem, feliz, é isso que você tem que abraçar. E não ficar esperando, às vezes, uma aprovação externa de todo mundo, ou de todo mundo que está à sua volta, se você está fazendo certo ou se você está fazendo errado. E mesmo assim, quando a pessoa, né, às vezes, tive filho, quero cuidar dos meus filhos, deixa o emprego, né, para o segundo plano, muitas, eu acredito, ficam em casa pensando nisso. Meu Deus, eu tô aqui em casa, tô cuidando dos meus filhos, mas e o trabalho? Como que vai ficar? Eu vivenciei isso, né? Eu Eu tô querendo engravidar é. e já vivo sem ainda ter filho, já vivo esse dilema. Esse dilema. Eu parei para ter as minhas meninas, parei 5 anos aí do meu profissional, por opção, por a concordância ali com o meu esposo, que a gente, né, entendeu ali que era necessário que eu acompanhasse ela nesse momento, nesse momento. E aí agora elas estão agora eu estou retornando há um tempo, já há alguns anos, e não é fácil esse retorno, né, da gente se identificar, e de repente a gente começa a se olhar e falar assim, nossa, eu deixei esse tempo, mas na verdade eu não deixei, eu ganhei, né, porque eu estive com elas, eu tive essa oportunidade, e eu também entro muito em conflito, que eu sempre troco isso muito com ele, que eu quero agora me dedicar mais ao meu profissional, mas eu ainda sinto aquela necessidade de estar ali próximo, porque a gente acaba deixando alguma coisa ou outra, a gente tem que acabar deixando um pouquinho de lado, né? Mas não, toda escolha vai acabar gerando alguma consequência eu vou deixar alguma coisa para seguir essa direção que eu quero. É verdade. Né? Mas quanto mais fiel você for àquilo que você está sentindo, naquele momento, pode ser que daqui a 5 anos mude. Você vira e fala, para mim não faz mais sentido a minha profissão, eu quero continuar cuidando das minhas filhas. E daqui a 5 anos você vira e fala, não, minhas filhas estão grandinhas, elas já estão aí andando com as próprias perninhas delas, e agora eu consigo me dedicar mais ao meu trabalho, e sinto que eu também estou me sentindo, porque não tem a ver só com os nossos filhos já conseguirem dar conta, mas o quanto a gente está conectado ainda com eles, com a casa, com a rotina, e aquilo às vezes faz bem pra gente, mas aí tem a cobrança, não, mas eu tenho uma profissão, eu sou graduada, tipo, eu estudei isso. tantos anos, como é que eu largo? Eu me dediquei tanto e agora eu vou largar? Mas faz sentido pra você? É isso. E esse propósito ele é flexível, né? Com certeza. Você falou 5 anos com as meninas, hoje a sua necessidade já é outra. Isso é verdade. E eu sei que a gente às vezes não para pra pensar isso, e quando pensa muitas vezes a escolha do que o outro espera que nós façamos, do que a gente vai entregar pra É o ele. medo do julgamento também, De né? não pertencer a um grupo ou uma classe, né? Isso é difícil da gente aceitar também. Eu encontro muito, eu atendo, né, no consultório, eu encontro muitas mulheres, eu pergunto, você trabalha? Eu já pergunto não trabalho. Eu falei, mas espera aí, você está em casa? Eu trabalho, eu cuido da casa. Eu falei, então isso é um trabalho. Então deixa eu corrigir você, isso é um trabalho. Elas até se assustam. Falam, não, mas eu cuido, cozinho. Eu falei, mas você está ali 24 horas por dia, isso é um trabalho, só não é remunerado e não reconhecido, infelizmente, mas é um trabalho tanto quanto outro que você saia de casa e vá até o local. Exatamente. E elas mesmas às vezes não têm essa ideia, né? Não tem consciência nenhuma, né? E que é um trabalho mesmo. E elas, muitas vezes também, elas trazem muito relato de, ali pontual que seja ali, né? No meu caso, ali como nutricionista, eu sempre pergunto como é que é a refeição. Quando a minha família está em casa, ou até muitas vezes o meu esposo está em casa, eu faço a comida. Quando ele não está, eu como qualquer coisa. Então, assim, que valorização que ela se mesma, dá, né? até num simples ato da refeição, que ela só produz. Eu faço essa pergunta, por que você só produz quando ele está junto? Por que você também não faz esse afeto e esse carinho para você também? Fazer alguma coisa que você goste, que você sinta bem. Muitas vezes elas não sabem nem o que gostam. Né? Tipo, não sabem o que gostam de ouvir, o que gostam de comer. É mesmo. Não tem esse autoconhecimento ainda. Por conta, muitas vezes, essa questão da produção. Preciso produzir, eu acabo não pensando
quais são as coisas que realmente lá no meu íntimo, no meu interior, eu quero, gosto, fazem sentido pra mim, o que não faz mais. E essas perguntas, elas também assustam. Então eu entendo muitas vezes a resistência, inclusive, nossa, de olhar para esses aspectos por conta de ser um grande desafio. Porque você vai ter que deixar algumas coisas. A partir do momento que você começa a se fazer perguntas, vem uma resposta muito clara, e você percebe que aquilo que você fazia já não faz mais sentido, vai ter que fazer uma mudança. E isso assusta. Toda mudança gera energia. A gente precisa dedicar uma energia para tirar, não sei, não faz mais sentido esse copo aqui. Então eu vou tirar esse copo daqui, gerou uma energia, eu tive que sair daqui para vir para cá. Então esse gerar energia faz com que a gente às vezes permaneça onde a gente está. E aí a gente sente que nós estamos nos sabotando, procrastinando, que culpando o outro. Eu sou assim porque você não faz a sua parte. Bastante. Né? Então, e acaba gerando conflitos no casamento, gera conflitos com os pais, em trabalhos internos, né? E a gente vai muitas vezes entrando nesse limbo ali porque acredita que não tem saída.